Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal. Hoje é o Dia Mundial da Terra, dia 22 de abril. Por isso eu escolhi postar e gravar esse vídeo hoje. O que estamos fazendo com a Terra? Será que o nosso relacionamento com o nosso planeta está adequado? Essa é uma pergunta muito importante e a gente vai falar sobre isso um pouco neste vídeo, tá? Por isso, antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like se gostarem do vídeo, compartilhem, né? Isso vai ajudar a aumentar a visualização do canal e desse assunto tão importante que é o nosso relacionamento com o nosso planeta. Infelizmente, gente, a nossa relação com o planeta ela não está muito legal, né? Nós estamos provocando algumas alterações importantes, né, e impactando o nosso planeta de forma negativa, tá? Entre os principais problemas, nós podemos encontrar aí os distúrbios climáticos, a perda de biodiversidade, a poluição e o desperdício relacionado às nossas formas de consumo. Falando aqui um pouquinho dos distúrbios climáticos, a gente pensa logo na questão do aquecimento global, né? Então, o aquecimento global algumas pessoas, né, alguns, vamos dizer assim, uma pequena parte dos cientistas acreditam que ele não é provocado pelo homem, enquanto a maior parte acredita que sim, que nós somos capazes de alterar o clima, nós somos capazes de provocar mudanças climáticas no nosso planeta, tá? Isso é o consenso da maior parte dos cientistas. Mas é importante agora a gente aqui avaliar o que é aquecimento global e o que é efeito estufa, tá? Então, existe um fenômeno natural, importante, adequado, chamado efeito estufa. Esse fenômeno ele é muito importante porque ele permite que a temperatura aqui na Terra seja adequada para a sobrevivência do homem. Mas, além disso, existe um outro fenômeno que provavelmente está sendo provocado pelo homem, né, desde o início aí da Revolução Industrial, que é o aquecimento global, tá? O que seria o aquecimento global? É a intensificação do efeito estufa. Não tem como negar que nós estamos realmente aumentando a produção de gás carbônico e liberando esse gás carbônico no ambiente. Então, a quantidade de gás carbônico, essa grande quantidade de gás carbônico, ela contribui para o efeito estufa, intensificando esse efeito estufa e provavelmente provocando o aumento da temperatura global, ok? Então, esse aumento pode estar provocando, por exemplo, a diminuição das geleiras e mudanças nas correntes marítimas, tá? Mudança nas correntes de ar, mas isso tudo está sendo discutido, né? Tá? Embora seja realmente muito provável que o ser humano esteja, sim, levando ao surgimento desse evento. É verdade que o planeta sofre constantemente mudanças de temperatura ao longo da história, mas essas mudanças elas são lentas, essas mudanças elas ocorrem de maneira gradativa, ok? E elas acontecem com um grande espaçamento de tempo. O que a gente observa no último século é que isso está se intensificando e concentrando em poucos anos. Então, pode ser sim que nós estejamos influenciando e levando a essa consequência que é o aquecimento global. Agora, é importante destacar que nós temos também outras formas de atuar, vamos dizer assim, no tempo e no clima, né? E essa, por exemplo, através das nossas ações de construções em locais não muito adequados, né, levando aí ao aumento das enchentes, das inundações nas cidades. Isso também é um exemplo, né, de ação do ser humano no ambiente. Tá? Então, a nossa relação com o ambiente ela não é tão amigável assim já há muito tempo, né? Além disso, gente, nós podemos falar aí da perda de biodiversidade. Né? Então, desculpa, foi o celular. Então, está acontecendo também uma perda de biodiversidade. Por quê? Por conta de vários fenômenos, como a extração ilegal, né? Nós vamos até um ambiente, retiramos desse ambiente de maneira irracional, exploramos irracionalmente esse ambiente, retirando ali
vegetais, plantas, né? Retirando animais, tá? Retirando outros recursos desse ambiente, sem se preocupar muito com o processo de renovação desses recursos no ambiente natural, né? Além disso, por exemplo, nós também atuamos realizando queimadas. As queimadas estão se transformando em um grande problema, né, nessas últimas décadas, para, por exemplo, as grandes florestas. E também realizando desmatamento. Esse desmatamento, né, muitas vezes, aqui, por exemplo, no Brasil, a principal causa de desmatamento na Amazônia é retirar essa vegetação, né, para o cultivo de alimentos e também, né, para a parte da parte pastoril, ou seja, para o pasto, né? Então, as atividades agropastoris estão muito relacionadas com o desmatamento, que pode ser feito de forma de derrubada e até através de queimadas também, tá? Aí, além disso, não há como não falar de tráfico de animais. Né? Nossos animais estão sendo traficados, ou seja, eles estão sendo colocados nesse ambiente, né? Estão sendo retirados, desculpa, dos ambientes e levados para outros locais, e nesses outros locais os animais são vendidos. Então, eles são retirados dos seus locais naturais e vendidos. E o tráfico de animais, ele movimenta bilhões de dólares por ano. Então, é algo importante, sim. E eu coloquei nessa imagem as abelhas. Nossas abelhas estão morrendo, infelizmente, né? E elas são tão importantes porque elas polinizam o ambiente. Não é só o mel. Elas também polinizam, né? Elas carregam o pólen de uma planta para outra. E essa função da abelha é tão importante porque ela, além de contribuir até para a própria agricultura e a produção do nosso alimento, ela também mantém essa biodiversidade. Ela promove a variabilidade genética quando ela carrega o pólen de uma planta para outra, por exemplo, né? Então, por isso que elas são tão importantes, e a gente, afetando o ambiente, está matando as abelhas. Outra questão muito importante que não há como negar é a poluição. Aí a gente fala em poluição do ar, né? A poluição do ar através, por exemplo, da liberação das indústrias de substâncias tóxicas diretamente no ar, ou então através dos nossos carros, dos nossos automóveis também, né? A poluição sonora, que afeta tanto o ouvido humano, que afeta a nossa audição, a nossa saúde, que pode gerar estresse no ser humano e também pode afetar as vidas dos animais silvestres, né? Atrapalhando-se ali também a sua vida, né? Adequada, ok? Também temos a poluição da água, né? Na poluição da água são o esgoto, principalmente, esgoto sendo liberado diretamente nos rios, nos mares e poluindo a água, né? Aí temos o esgoto doméstico, esgoto industrial. Sem contar a questão também do lixo que está sendo jogado na água, principalmente o plástico, né? Estão sendo formadas grandes ilhas de plásticos em pleno ambiente marinho, né? E esse plástico vai parar dentro dos animais. Os animais se alimentam desses plásticos, se engancham, se enroscam nos plásticos, então também é algo muito grave que está acontecendo. Temos também o lixo espacial, a quantidade de lixo que está sendo colocado ao redor do nosso planeta é imensa também, né? E com o avanço da tecnologia, aqueles satélites, por exemplo, mais antigos, eles são substituídos em seu uso por novos tipos de satélites, e os antigos ficam lá poluindo também, e ali a nossa questão espacial. E os lixões, gente, os lixões, né? Nós temos algum aterro sanitário em alguns locais do planeta? Nós temos, mas os lixões ainda são problema, porque o chorume, ele polui o solo. Então, veja que a gente está poluindo o ar, a água e o solo, ou seja, o local que a gente vive. Será que tem como banir o homem da terra, então, para acabar com tudo isso? Então, isso é complicado, né? Mas, infelizmente, talvez a própria terra acabe fazendo isso conosco de forma bem natural, né? Então, naturalmente, nós vamos sendo, vamos dizer assim, vamos morrendo, sendo extintos. Por quê? Porque nós estamos destruindo a nossa própria condição de vida. Isso parece muito, vamos dizer assim, esquisito, né?
como o próprio ser humano destrói o próprio ecossistema em que ele vive. Mas é isso que está acontecendo com as nossas ações, com as nossas ações, nós estamos destruindo o nosso planeta, ok? Agora, pergunta que não quer calar: é possível uma convivência pacífica, então, com a Terra? Uma forma de viver mais saudável? Sim, e a resposta está no desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento sustentável, ele inclui aí várias áreas de desenvolvimento, várias dimensões, principalmente três. Por isso nós falamos em tripé da sustentabilidade, ou a gente fala também, né, em três pilares da sustentabilidade, que são eles: a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão econômica. Então, nós não vivemos mais na era das cavernas. A gente precisa também se desenvolver economicamente, mas isso precisa ser feito de uma forma ecoeficiente, de uma forma sustentável, né? Pensando aí na questão social também, não é justo que a gente tenha tanta fome nesse planeta com tanto alimento sendo desperdiçado, gente. E tanto ecossistema sendo destruído. Então a gente precisa pensar nas questões sociais, a gente precisa pensar nas questões ambientais, diminuir as queimadas, diminuir a derrubada de árvores, acabar com o tráfico de animais, diminuir a poluição, né? Impedir que ocorra uma diminuição na biodiversidade. Então, tudo isso é importante, mas a gente precisa pensar na gente também, não é isso? Não tem como viver no planeta Terra sem consumir, mas esse consumo pode ser consciente, ou seja, pode ser pensando na questão social, como que o produto que eu consumi foi produzido. Como que ele foi produzido? Ele usou mão de obra escrava, infantil, mulheres grávidas. Ele produziu poluição no ambiente. A gente pode fazer mudança na nossa sociedade. A gente pode mudar nossa relação com o planeta para melhor. Agora resta perguntar, para finalizar esse vídeo: qual caminho iremos seguir? Reflitam sobre isso. Então é isso aí, gente. Bem-vindos ao canal aqui, se inscrevam e, por favor, não deixem de deixar seu like, compartilhar. Um abraço grande a todos e até a próxima. Feliz dia 22 de abril, feliz Dia da Terra!